Meu nome é Marilene, eu sou psicóloga e também tenho um trabalho de constelações sistêmicas, né, que eu faço à parte. E hoje eu venho aqui com um vídeo a respeito de uma live que eu fiz ontem, né? E a minha internet estava assim bem ruim, caindo. E como eu acho que é um tema assim importante, como todos os temas, né, que fala sobre autoconhecimento, eu acho muito instigantes, né? Então eu trouxe para você, né, um pouco do que aconteceu ontem na live, tá? E antes de iniciar, porque nós fizemos um exercício no final da live, eu quero que você pare o vídeo e arrume 3 papeizinhos assim e escreva o número 1, 2, 3. Cada número tem um significado, tá? Ele já está aqui escrito aqui no papel, né? E você deixa esses 3 papéis aí, né, junto com você, para depois a gente fazer o exercício, tá bom? Se você que está assistindo o vídeo agora participou da live, então você já sabe o que é o número 1, o que é o número 2, o que é o número 3. Então você pega os seus papéis, embaralha, né? E dispõe ele aí na sua frente para você ver com qual deles você faz uma conexão para a gente, de repente, você refazer o exercício, né, que nós fizemos ontem, tá bom? Então, é uma sugestão para você fazer aí em casa, bom? Então, assim, nós iniciamos a live, né? Eu comentei sobre 2 palavrinhas, né? Porque normalmente a gente costuma tratar as palavras que são semelhantes, que têm um significado parecido, como a mesma coisa, e às vezes não é, né? E às vezes é importante a gente saber o significado para a gente adequar para aquela situação exata. Então, eu trouxe a palavrinha identificação e modelo, tá? Porque nas constelações, quando a gente tem um sintoma, né, que seja uma dor, que seja um comportamento, qualquer uma situação que nos incomode, tá? A gente quer uma solução. E a solução sempre vai estar no reconhecimento daquela situação que está ligada a esse sintoma, né? Porque, na maioria das vezes, o que acontece conosco hoje tem alguma ligação com as situações lá de trás, né? E aí nós já vamos definindo, tá? Porque sempre que uma situação, ela é muito dolorosa ou nos atrapalha muito no nosso dia a dia, ela tem um vínculo com alguma coisa não resolvida lá atrás e ela repete na nossa vida de uma maneira inconsciente e que a gente às vezes não tem muita noção, né, que a gente está fazendo aquilo ali por algum motivo, por alguma situação que está lá atrás. Então, na maioria das vezes, a identificação, ela é muito mais inconsciente, a gente demora a ter noção, e também ela é mais sofrida. O modelo não. O modelo a gente sabe que a gente está copiando, a gente sabe que está fazendo igual a mãe, igual o pai, né? E às vezes é mais fácil eu ficar livre dele, porque eu sei, olha, eu vi tanto a minha mãe fazer tal coisa, se comportar de tal maneira, ou eu vi tanto meu pai fazer tal coisa, se comportar de tal maneira, que agora eu faço a mesma coisa, tá? Então, a gente sabe que a gente está copiando, que a gente está imitando, né? Um modelo que ficou disponível para nós esse tempo todo, tá? Então, o modelo, ele geralmente acontece na nossa vida de uma forma mais consciente e a gente sabe que a gente está
né, imitando. E a identificação não, a gente vai tendo sofrimento e depois a gente, né, nota numa terapia, num processo de autoconhecimento, na própria constelação, que a gente estava identificado a uma situação lá atrás. E quais são as situações que a gente pode criar uma identificação, né, na nossa vida? A gente pode identificar, por exemplo, com pessoas que foram muito, um vínculo amoroso muito grande com a nossa mãe, com o nosso pai. Aí a gente, de uma certa maneira, traz aquele comportamento, né? A gente pode identificar com alguma pessoa que foi muito julgada, criticada lá atrás e às vezes até excluída daquele círculo familiar por causa do seu comportamento, por causa da sua escolha da sexualidade ou política, e aí aos poucos, ou porque o gênio da pessoa é mais difícil e ela vai sendo isolada. Ou a gente pode identificar com algum ente querido, né, da família que faleceu, né, e não teve filhos, então quer dizer, ela fica esquecida no sistema. E aí a gente traz, né, nas gerações, né, que vem à frente, traz aí algum comportamento de uma pessoa ou outra para quê? Né, para que a gente reconheça, olhe para essa situação e coloque ela dentro do nosso círculo, dentro do sistema familiar, tá? Porque a nossa alma familiar, de uma certa maneira, ela não permite que a gente exclua ninguém do nosso sistema familiar, seja lá por qual motivo for. Então, como ela não permite, enquanto a gente não olha para essa situação, enquanto a gente não reconhece o lugar, né? Por exemplo, eu dei ontem a história, né, de uma pessoa que está no relacionamento e o cônjuge já foi casado. Então, quer dizer, essa pessoa é a segunda esposa desse rapaz, ou é o segundo namorado dessa moça. Então, quer dizer, veio alguém antes. E aí a pessoa que está aqui agora não reconhece isso, né? E aí quer ser a primeira. Então, isso é uma quebra de hierarquia que pode trazer para esse relacionamento uma dificuldade. E o relacionamento pode até acabar, né? Assim como o pai ou a mãe, se teve algum vínculo de namoro muito longo, né? E terminou e logo casou com a nossa mãe ou com o nosso pai, né? E essa noiva ou esse noivo ficou lá, né? Não teve essa desvinculação feita de uma maneira respeitosa. O filho desse novo casal pode se identificar com esse noivo, com essa noiva, criando uma situação difícil, né, nessa vida familiar aqui. Quando que isso vai acalmar? Quando né, esses pais aqui olharem para esse relacionamento anterior, reconhecer, né, saber que ela é a segunda, saber que ele errou, né, ao fazer esse corte desse vínculo de maneira inadequada. E aí, né, tudo vai se organizando e esse filho se acalma, tá? Qualquer dúvida, né, depois que vocês assistirem o vídeo, vocês me mandem alguma questão, alguma pergunta que eu respondo, tá certo? Então, esse foi o nosso bate-papo para a gente ir aprofundando o que é identificação, o que é modelo, tá? Agora, nós vamos passar para o nosso exercício. Aí eu vou parar o vídeo, vou iniciar um outro, para não ficar muito longo. E aí nós vamos fazer esse exercício. Vai conectando aí, vai vendo qual número que te chama mais atenção, o que você sente nesse, para a gente comentar, tá certo?